Oi, gente. Aqui é o Gabriel novamente. Então já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. O gato amaldiçoado. Sempre tive uma relação muito forte com animais, especialmente com gatos. Eles sempre me transmitiram uma sensação de tranquilidade, como se estivessem carregando uma sabedoria antiga e mística. Foi por isso que quando me mudei para uma casa isolada na periferia da cidade, logo me apaixonei por um gato negro que apareceu do nada. Ele surgia sempre nas noites mais escuras, com seus olhos brilhando como duas esferas luminosas, e de imediato me senti atraída por sua presença misteriosa. A casa era antiga, situada no fim de uma rua pouco movimentada. Eu havia alugado o imóvel para fugir da correria da cidade grande e procurar um pouco de paz. A princípio, tudo parecia perfeito. O silêncio da região, o cheiro de madeira envelhecida nas paredes e a sensação de que eu estava em um lugar protegido, distante de tudo. Mas logo percebi que algo não estava certo. O gato apareceu em uma das noites de lua cheia. Eu estava na varanda, olhando para o céu, quando o ouvi miar. Quando me virei, ele estava ali, com o olhar fixo e penetrante, como se me observasse há muito tempo. Sua pelagem era negra, mas seus olhos tinham algo peculiar, algo que eu não conseguia explicar. Eles pareciam brilhar, como se refletissem a luz da lua de uma forma sobrenatural. Nos primeiros dias, nada de estranho aconteceu. O gato apareceu cada noite, sempre na mesma hora, e eu o alimentava. No entanto, logo percebi que ele não era como os outros gatos. Havia algo perturbador em sua presença, algo que me deixava desconfortável. Quando ele se aproximava, a sensação de frio aumentava, e eu começava a sentir uma pressão no peito, como se a casa estivesse sendo tomada por uma energia densa e opressiva. Uma noite, a situação tomou um rumo ainda mais assustador. Estava dormindo quando acordei com um som estranho vindo do corredor. Fui até a porta do quarto e abri lentamente. No final do corredor, vi o gato. Mas algo estava errado. Ele estava parado, com os olhos brilhando de uma forma insana, e sua pele parecia esticada, quase como se estivesse crescendo. Quando dei um passo para frente, o gato virou-se para mim e disparou na minha direção, saltando para o lado de forma tão rápida e feroz que mal pude reagir. O susto foi tão grande que eu travei. O gato desapareceu rapidamente no escuro, mas a sensação de que algo estava errado tomou conta de mim. Naquela noite, consegui dormir com dificuldades, mas a visão do olhar do gato continuava me assombrando. Nos dias que se seguiram, o comportamento do gato ficou ainda mais estranho. Ele começou a atacar, sempre de forma sorrateira e violenta. De madrugada, ele arranhava as portas, fazendo um barulho terrível que me tirava o sono. E cada vez que eu tentava afastá-lo, ele ficava maior. Ele não era mais o simples gato negro que eu conhecia. Era como se algo maligno tomasse conta de seu corpo, fazendo com que ele crescesse descontroladamente. E quando isso acontecia, o ar na casa se tornava ainda mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse sendo corroída pela presença dele. Foi então que comecei a investigar a história da casa. Fui até a biblioteca local e conversei com um velho bibliotecário, que parecia saber mais do que dizia. Ele me contou uma lenda antiga sobre a casa onde eu morava, uma lenda que falava sobre um gato amaldiçoado, conhecido por todos na região como o gato da lua cheia. Segundo ele, muitos anos atrás, a casa foi de uma mulher que praticava feitiçaria. Ela havia feito um pacto com um espírito maligno para obter poder, e o preço desse poder era a entrega de sua alma a uma entidade das trevas. Ela usava um gato como meio para se comunicar com o espírito, e esse gato, de alguma forma, absorveu a maldição dela. Toda vez que a lua cheia surgia, o gato se transformava. Ele ficava gigantesco, com garras afiadas e olhos vermelhos como sangue. Durante essas noites, ele atacava qualquer um que estivesse na casa, e aqueles que sobrevivessem à sua fúria jamais eram os mesmos. Eles ficavam consumidos pelo medo e pela sensação de que estavam sendo perseguidos por algo que não podiam compreender. O gato se tornava um agente de terror, um símbolo do pacto sombrio da mulher, e cada ciclo de lua cheia renovava a maldição que ele carregava. A lenda dizia que, para quebrar a maldição, alguém teria que enfrentar o gato durante uma dessas noites e derrotá-lo de alguma forma. Mas,
Segundo o bibliotecário, ninguém nunca havia conseguido. Na noite seguinte, uma lua cheia brilhou intensamente no céu. O gato apareceu como sempre, mas desta vez, algo dentro de mim dizia que eu tinha que enfrentá-lo. Sabia que o momento havia chegado. Preparei a casa da maneira que podia, trancando todas as portas e janelas. Eu tinha que impedir que ele entrasse. Mas não adiantou. Assim que a lua subiu no céu, o gato apareceu. Ele estava diferente, muito maior do que eu jamais imaginaria. Sua pelagem negra refletia a luz da lua, e seus olhos estavam vermelhos, com uma expressão cruel. Ele veio até a porta da minha casa e começou a arranhar com força. A cada movimento, o som do rosnado parecia ressoar como trovões. Eu sabia que ele estava prestes a entrar. Lá fora, a pressão no ar se intensificou, como se o próprio vento tivesse parado de se mover. Com um grito aterrorizante, o gato avançou, seu corpo se esticando até alcançar proporções gigantescas, sua forma monstruosa preenchendo quase toda a entrada da casa. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. O medo tomava conta de mim, mas algo me impulsionou a correr até o jardim e pegar um amuleto que havia encontrado na biblioteca. Era um pequeno talismã de proteção, que o bibliotecário havia mencionado como sendo o único meio de repelir o gato. Quando o gato avançou para me atacar, eu ergui o amuleto. De repente, ele recuou, como se fosse queimado por uma força invisível. Seus olhos brilharam com raiva, mas ele não podia mais se aproximar. O gato soltou um último grito ensurdecedor e desapareceu na escuridão, voltando para sua forma normal e sumindo para além das sombras da floresta. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio. O gato não apareceu mais, e a sensação de opressão finalmente se dissipou. A lua cheia tinha passado, e com ela, a maldição parecia ter sido quebrada. Nunca mais vi o gato novamente, e aos poucos, a casa voltou ao seu estado natural. Mas, até hoje, às vezes ouço um miado distante nas noites mais escuras, e me pergunto se realmente consegui derrotá-lo ou se ele ainda está esperando pelo próximo ciclo da lua cheia. E é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.